Então, galera, essa semana vamos começar a estudar decomposição em fatores primos, que é um recurso que a gente usa muito, principalmente na resolução de questões que abordam o mínimo múltiplo comum, e futuramente a gente vai estar vendo aí também no estudo das frações e das raízes, que a gente usa muito a decomposição. Vamos pegar aqui um probleminha que a gente já resolveu, que fala daqueles navios que partem de tempos em tempos, né? Então, um navio lá partia de 4 em 4 dias e o outro navio partia de 7 em 7 dias. Se eles partissem num mesmo dia juntos, né, quanto tempo depois eles estariam aí partindo juntos novamente? Então, a gente já viu que esse problema se trata em achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, de 4 e 7. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer quem é o número, quem é o menor número, né, o mínimo, que seja múltiplo do 4 e que seja múltiplo do 7, ou seja, que contenha aí uma quantidade de parcelas 4 e uma quantidade de parcelas 7 dentro da sua composição. E a forma que a gente determinou para achar esse múltiplo, essa quantidade, foi determinar os múltiplos do 4 e determinar os múltiplos do 7 e observar quem era ou quem eram os números que estavam nos dois conjuntos. Né? Então, a gente sabe que o 0 ele é um múltiplo comum de todos os números, né? Mas se eu considerar o 0 como um múltiplo comum, eu não estou considerando aí, né, a quantidade de dias futuros. Né? Então, estou considerando nesse problema, por exemplo, do tempo, não teria passado nenhum tempo, né? Seria 0 dias. Então, estaríamos no mesmo dia, não é a questão do problema. Então, a gente vai aqui em busca de esse múltiplo diferente de 0. Então, aqui vai ser de 4 em 4, 0, 4, 8, 12, 16 e anda um pouquinho no 7 também, né? 7, 14, 21. Então, ó, até o 20 não encontrei nenhum número que seja múltiplo do 4 e múltiplo do 7 ao mesmo tempo. Então, continuo. 20, 24, 28, 32 e vou andar agora um pouquinho no 7. 28, 35 e já achei quem é esse meu múltiplo comum, o menor dos múltiplos comuns, que vai ser o 28. Está tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 7, ou seja, o 28 ele é o MMC entre o 4 e o 7. No problema em questão dos navios, significa o quê? Que em 28 dias os navios estarão partindo juntos novamente. E a cada ciclo de 28 dias, eles vão partir sempre juntos. Tá, galera? É isso que significa o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum. Só que existe uma forma mais rápida e talvez mais simples da gente estar determinando esse múltiplo comum, que é a partir da decomposição em fatores primos. A gente estudou os números primos quando estudamos o conjunto dos números naturais e os subconjuntos que são possíveis de determinar a partir dos números naturais, que vai depender da característica que os números têm ou a característica que a gente observa em determinados conjuntos que possibilita agrupá-los, né, diferentemente de outros números. Por exemplo, a gente pode agrupar os números pares, que são aqueles números que são divisíveis por 2. A gente pode agrupar os números ímpares. A gente pode fazer um grupo dos números que terminam por 0, né, que tem o 0 como dígito da unidade. E a gente pode fazer um grupo dos números naturais, que são aqueles números que só são divisíveis por si próprio e, evidentemente, por 1, que é um número neutro aí na nossa multiplicação e na divisão, estando ele como divisor. Então, a gente sabe que os números primos, o número primo, é aquele número que só aceita, que só se divide por si próprio e por 1. Vamos escrever aqui a lista dos números primos, dos primeiros. Então, galera, está aí o nosso conjunto dos números primos, né? Os primeiros números primos, eles são infinitos, mas nós temos aqui o 2 é o nosso primeiro número primo e é o único número primo que vai ser par. Tu já tem isso aí, Magrão, no teu caderno, tá? É só dar uma revisada lá, a gente viu o crivo de Erastóstenes. Depois vem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, depois vai vir o 23 e assim por diante. Como é que a gente vai usar esses números aqui, que a gente
denomina primos na busca pelo múltiplo comum, pelo mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu coloquei de novo, ó, quem é o MMC entre 4 e 7? A gente já sabe que é 28. Mas como é que a gente vai usar os números primos na busca por esse 28? Vai funcionar da seguinte forma, ó. A gente vai colocar o 4 e o 7 lado a lado. Separei aqui por um tracinho. E agora eu vou colocar uma barra vertical que vai separar os quocientes dos divisores. Tá? Então, eu vou ter um lado aqui quocientes, que são resultados de divisões, e do lado direito eu vou ter divisores. Só que os meus divisores vão ser os números primos. Tá? Então, essa é a nossa regra. Aqui vai estar a lista dos nossos divisores. Como assim, Sor? Vou te explicar, vou te mostrar aqui. Eu tenho 4 e tenho 7. Então, eu tenho que olhar para a minha lista de números primos e buscar qual desses números primos consegue dividir ou o 4 ou o 7. Se eu conseguir um número que divida os dois ao mesmo tempo, melhor, mas não precisa ser divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, o 2, por exemplo, ele divide o 4 ou o 7? Sim, o 2 divide o 4. Então, eu coloco o 2 aqui do lado dos divisores. E agora eu vou fazer a divisão do 4 pelo 2. 4 dividido por 2, faz num cantinho. 4 dividido por 2, dá 2, que dá 4. Resto 0. Este 2 aqui, ó, a gente chama ele de quociente. Ele é o resultado de uma divisão. Ele vai ficar embaixo do 4 no lado dos quocientes. Ok? Quando eu tento dividir o 7 pelo 2, não dá resto 0. Significa o quê? Que o 7 não é divisível por 2. A gente já estudou isso aqui na aula de divisibilidade. Então, o 2 não vai servir para o 7. Tá? O que eu faço quando eu não consigo dividir daí, que a divisão não é exata? Eu simplesmente copio esse número, vou repetir esse número para usá-lo com algum divisor que seja possível de dividi-lo. Então, aqui ficou assim, ó. Quando eu usei o divisor 2, eu consegui dividir o 4 por 2, que deu 2, e o 7 que eu não consegui dividir, eu repeti para poder usar numa divisão futura. Foi a primeira linha. Agora, a gente está na nossa segunda linha do caderno, ok? E eu tenho que dividir o 2 e tenho que dividir o 7. Bom, quem desses números aqui divide ou o 2 ou o 7? Daí tu vai dizer, o 2 divide o 2, mas eu já usei. Não tem problema, a gente pode repetir os divisores. Então, eu vou usar o 2 novamente, porque eu sei que o 2 divide ele mesmo. Quando eu divido 2 por 2, o meu quociente é 1 e o meu resto é 0. Então, aquele 1 que é quociente, eu vou colocar lá embaixo do 2, no lado dos quocientes. Então, vai ficar aqui 1, só coloco o resultado, galera, não é o resto. E o 7 eu já tentei dividir por 2 e vi que a divisão não foi exata. Então, eu não consigo efetuar essa divisão pelo fato dela não ser exata. Eu não consigo efetuar aqui na decomposição, né? E eu acabo repetindo o 7. Foi a minha segunda linha. Eu sempre tenho que fazer uma divisão, tá, gente? Eu não posso colocar aqui um valor que não divida algum deles. Daí eu vou ter que repetir ou vou ter que substituir esse divisor. A regra é, ele tem que dividir pelo menos um deles, ok? Então, agora, eu sei, ó, quando eu chego no 1, que eu não vou mais precisar dividir o 1, porque o meu primeiro número primo já é maior que 1, ó. Ok? Então, aqui a linha do 4, a coluna do 4, já foi completa. Eu não preciso mais me preocupar com o 4. Agora, eu só vou me preocupar com o 7. Lá daquela lista, quem é que divide o 7? Vamos ver. O 2 eu já vi que não divide. Será que o 3 divide o 7? Então, tem que tentar a divisão. 7 dividido por 3 vai dar 2, que vai dar 6, vai dar resto 1. Tem que dar resto 0. Então, não. Será que o 5 divide o 7? 7 dividido por 5 vai dar 1, vai dar resto 2. Então, não. E o 7? Bom, o 7 divide ele próprio, então eu sei que eu posso usar. Ó. Então, vou usar o 7. O 1 eu não preciso mais me preocupar. 7 dividido por 7, eu sei que vai dar 1. Então, quando eu chego em 1 para todos os números que eu preciso dividir, acabou a minha decomposição.
que eu vou precisar? Eu vou precisar observar esses números que eu usei como divisores. Ó. Então, eu usei o 2, depois eu repeti o 2, depois eu usei o 7. E agora eu vou multiplicá-los. Então, eu vou fazer essa continha. 2 vezes 2 vezes 7. Olha como é que vai ficar. Então, galera, a gente chega na seguinte associação, que o menor múltiplo comum entre 4 e 7 vai ser o produto 2 vezes 2 vezes 7, que são os números primos que eu consegui usar para dividir o 4 e o 7, ou seja, que eu consegui usar na decomposição do 4 e do 7. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 7 é 28. Os mesmos 28 que eu tinha achado quando eu escrevi os múltiplos do 4 e os múltiplos do 7. Só que essa forma aqui, ó, ela é bem mais simples, né, na forma de desenvolver. Em 4 linhas a gente determinou, enquanto que no método de ter que escrever todos os múltiplos de um número, escrever todos os múltiplos de outro, pode aí nos demandar uma quantidade maior de tempo. Então, essa nossa semana, a gente vai treinar, a gente vai fazer questões de decomposição em fatores primos para o cálculo do nosso MMC.